passaremos a palavra ao reverendo Gilson, para que traga a mensagem da parte de Deus aos nossos corações. Que o reverendo Gilson possa ser fiel à transmissão das Escrituras e que Deus esteja o abençoando ricamente. Meus queridos irmãos, irmãs, a graça e a paz do Deus triuno seja o árbitro em vossos corações. Alegra-nos muito ver o rosto de cada um de vocês, unindo-nos aqui as nossas vozes neste ato de culto, de adoração ao Deus eterno. Você que acompanha de casa, que o Deus eterno te abençoe e fale profundamente ao seu coração por meio da sua santa palavra. Nós vamos ler a Escritura Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 12, os primeiros 4 versos. Gênesis 12, capítulo 12, versos 1 ao 4. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. É maravilhoso, queridos, podermos abrir a Bíblia, ler a Bíblia e percebermos que a nossa vida, a nossa história está inclusa na história sagrada. A Bíblia é a história que Deus conta para nós, por meio dos seus santos profetas, acerca do plano eterno da redenção em Cristo Jesus. E cada capítulo da Escritura que a gente lê, a gente percebe o agir soberano de Deus sobre a história, dirigindo todas as coisas para que culmine na concretização do seu propósito, que é eterno e imutável. Nem mesmo o ódio humano, a hostilidade humana pode desconstituir ou destruir o plano de Deus. E vamos ler então e perceber que a história de Abraão é parte importante da execução deste plano de Deus, no qual ele incluiu as nossas vidas. Isso é maravilhoso. A Bíblia tem tudo a ver com as nossas vidas, com a vida da igreja, com a vida do ser humano, com a vida dos crentes. Vejamos. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Arã. Ó Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, ilumina os nossos corações, no poder e na presença do Teu Santo Espírito, para que compreendamos a Tua palavra, e que ela fale aos nossos corações e nos ensine acerca do Teu plano eterno de redenção em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, no princípio da história humana, o ser humano era monoteísta. O homem não avançou do politeísmo para o monoteísmo. Pelo contrário, o ser humano era monoteísta, adorava um único Deus. Mas não era um Deus que imaginou e a sua mente criou, mas o Deus que criou o ser humano, o Deus dos céus e da terra, revelado nas obras da criação, nas Escrituras e final e plenamente na pessoa de Jesus Cristo.
com a queda dos primeiros pais, o ser humano afastou-se de Deus e tateando, busca achar, encontrar Deus, mas se prende ao misticismo, começa a criar ideias equivocadas de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, mas a mente escravizada ao pecado não lhe permite fazer uma leitura fiel da realidade do ser de Deus, dos atributos de Deus, através das obras da criação. O ser humano descamba para a idolatria, para o politeísmo, e isso arrasta o ser humano a toda sorte de experiência ruim, maldita, a imoralidade, a violência. Isto porque a cegueira espiritual impede o ser humano de conhecer a Deus. Embora, como diz as Escrituras, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. São as palavras que o apóstolo Paulo escreve na sua carta à igreja em Roma, capítulo 1, versos 19 a 20. Portanto, queridos irmãos, diante desta realidade do ser de Deus, ele toma a decisão de nunca se deixar sem testemunha na face da terra. Prometeu ainda no Éden, após a queda dos nossos primeiros pais, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, trazendo salvação à igreja, aos eleitos de Deus, ao povo de Deus. Nós temos o relato de personalidades como Sete, Enos, Enoque, Noé. Estes homens ouviram a voz de Deus, estes homens adoraram a Deus, estes homens serviram a Deus. Deus falou a Noé diretamente, como falou a Adão ainda no Éden, após a queda. Deus conversou com Caim, deu ao pai daquela geração de ímpios a oportunidade de se redimir, mas Caim virou as costas e andou para longe de Deus, como o ser humano tem feito em todas as fases da história. Então Deus mandou o dilúvio, e Deus confundiu a língua do povo ali na Mesopotâmia, nas proximidades de Ur dos Caldeus, na construção daquela cidade, aquele projeto de Nimrod, aquela torre de adoração, conhecido como zigurate na história. E depois que o dilúvio varreu a humanidade cresceu nos descendentes de Noé, e cerca de 400 anos após o dilúvio, Deus chama Abraão, filho de Terá, a princípio chamado e conhecido como Abrão, que significa pai exaltado. Depois Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Então Deus faz com Abraão uma aliança. Abraão morava em Ur dos Caldeus, cidade muito provavelmente governada a princípio por Nimrod. Ele era uma cidade idólatra. Alguma tradição diz que Terá, o pai de Abraão, era fabricante de ídolos, que eram levados para o templo, para que aquele adorador pudesse ser sempre lembrado naquele zigurate, naquela estrutura de culto aos ídolos. E na cidade de Ur havia esse zigurate, no qual, ali no topo, a lua e outras divindades eram cultuadas. E muito provavelmente, dizem alguns estudiosos, que o pai de Abraão
era adorador do paganismo ali, dos ídolos na cidade de Ur dos Caldeus. Entretanto, Abraão não se curvou àquilo. Abraão foi contemporâneo de Sete, filho de Noé. Foi contemporâneo. Sete ainda estava vivo nos dias de Abraão. E muito provavelmente Abraão tenha ouvido as histórias de Sete, os relatos das promessas divinas, inclusive o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, como Deus chamou Noé para construir a arca, como Deus fez uma aliança. Abraão se inteira de tudo isto. Abraão tem um coração convertido ao Deus vivo, e Deus o chama ali de um núcleo de idolatria, e ele faz promessas a Abraão. Abraão adorava a Deus, e talvez essa tenha sido a razão de saírem de Ur dos Caldeus. É claro que a razão precípua foi o chamado divino. Alguns estudiosos dizem que Nimrod fez uma pressão e o pai de Abraão teve que sair para Harã, fugindo da perseguição. Há uma tradição, inclusive, que tentaram matar Abraão colocando num caldeirão com óleo fervente, e que milagrosamente ele foi liberto, foi salvo. Então eles avançam para Ur dos Caldeus, atendendo ao chamado de Deus. É interessante que em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 2 a 4, traz um resumo da história de Abraão. E Estevão, no seu sermão, sintetiza assim: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais, se referindo à terra de Canaã. Amados, foram então para Harã, um percurso de cerca de 800 quilômetros entre Ur e Harã. E Abraão tinha nessa época entre 60 e 70 anos. As datas nem sempre são muito precisas nesses tempos mais antigos, mas Terá, pai de Abraão, morreu em Harã com 205 anos de idade, e dali Deus chama Abraão, como disse Estevão no seu sermão, e ele sai, chegando em Canaã com 75 anos de idade. Deus prometeu a terra, mas Abraão nunca a possuiu na sua inteireza. 430 anos depois é que os seus filhos, os seus descendentes, os hebreus, herdam, conquistam a terra, sob o comando de Josué, sucessor de Moisés. Abraão olhava além do seu tempo. É assim que a igreja tem que viver nos nossos dias, olhando além do aqui e agora, além da pobreza, da riqueza, da saúde ou da enfermidade. Temos que olhar além, sabendo que Deus tem um propósito que transcende a nossa própria vida, embora inclua a nossa própria vida. E coisas e eventos que talvez nós nunca vejamos, porque os nossos filhos, netos, as futuras gerações é que verão. Deus nos usa para preparar o terreno para o amanhã, como fez com Abraão. Por isso não podemos perder a fé. Não podemos ser ensimesmados, olhando para o próprio umbigo, voltando e convergindo para nós mesmos, como se o universo girasse em torno de nós. Não, tudo gira em torno de Cristo. Há um propósito maior do que os nossos pequenos planos. Por isso temos que olhar para a cruz, para Cristo, para um Deus eterno, com um coração cheio de fé, de certeza que Deus tem algo maior do que aquilo que sonhamos, pensamos ou desejamos. Tanto é que Paulo chega a dizer aos Filipenses, ou Colossenses, que Deus, Ele responde e concede infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos. Então, queridos, como peregrino na terra da promessa, como Israel,
como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela. Disse Deus a Abraão. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo não é uma força impessoal, como imaginavam alguns conceitos filosóficos de alguns filósofos gregos. O Deus eterno é uma pessoa. O Senhor comunicou-se com Abraão. Quando a gente lê Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, a Escritura diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus fala ainda hoje conosco. Fala não do jeito que a gente quer ouvir. Você não vai num estágio de meditação ouvir Deus falando: João, Pedro, Antônio. Deus vai falar ao seu coração, mas vai falar através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Deus nunca deixa de falar, e Ele fala através dos púlpitos, dos pregadores fiéis das Escrituras Sagradas. Deus continua falando e chamando pecadores para se arrependerem e desfrutarem dessa grande promessa que Deus fez a Abraão e que concretizou há 2000 anos na pessoa de Cristo Jesus. Deus falou com Adão, falou com Caim, falou com Noé, com Abraão, e Deus falou com Abraão e o chamou para a maior missão da sua existência na terra, ser uma bênção para todas as famílias da terra. Por isso Deus disse: sai da tua terra, deixa aí o teu conforto, todos os teus projetos que foram realizados, deixa tudo para trás, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. E Abraão simplesmente foi, obedeceu. A missão de Abraão era ser pai de uma grande nação, ser uma bênção para todas as famílias da terra. E diz a Escritura que Abraão foi. Verso 4: partiu, pois, a Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Meus queridos, ele nunca desfrutou plenamente da terra de Canaã como sua posse. Andou como um peregrino. O único chão que Abraão pôde dizer é meu, foi aquele campo, Macpela, que ele comprou para sepultar a sua morta, a sua esposa Sara. Mas a terra só foi possuída realmente, e Deus havia dito para Abraão: teus descendentes, Abraão, serão oprimidos em uma terra estranha, vai levantar daqui para fora, e eu os trarei de volta com mão poderosa. Isso está em Gênesis. A escravidão ali do Egito já foi dita por Deus a Abraão: teus descendentes serão afligidos por um império estrangeiro, mas eu tirarei de lá com mão poderosa e trarei para esta terra que te prometi. E Deus faz a Abraão uma promessa. A gente fica pensando: como é que Abraão poderia ser pai de uma grande nação? Como as famílias da terra poderiam ser abençoadas através de Abraão? Pensando bem, Abraão não tinha filhos. A sua esposa Sara, ele aqui já tinha 75 anos, a sua esposa era estéril, não podia conceber. Até imaginava que com sua morte, quem herdaria tudo o que ele havia construído seria o seu servo Damasceno, Eliezer. Mas Deus fez a Abraão uma promessa, e Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se Deus promete, Deus cumpre, no tempo de Deus, não no nosso tempo. E certo dia, Deus veio a Abraão e lhe disse: olha, tua esposa terá um filho de ti, Abraão,
e eu faço contigo uma aliança, e eu te dou o sinal visível dessa aliança. Você vai circuncidar todos os teus filhos, todos os da tua casa, e os que nascerem ao 8º dia serão circuncidados. Os povos pagãos sabiam o que era circuncisão e praticavam a circuncisão por muitos motivos, às vezes até religiosos. Mas a circuncisão, que hoje é conhecido como a cirurgia de fimose, para Abraão e sua descendência, era um sinal visível na carne do povo de Deus, da aliança que Deus fazia com o seu servo Abraão e com a sua posteridade. O capítulo 17 de Gênesis, que eu penso ser importante ser lido aqui, nos fala dessa aliança que Deus faz com Abraão, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, já tinha um filho, Ismael, com uma escrava egípcia, mas não era o filho da promessa, não era o herdeiro das promessas. E então Deus apareceu a Abraão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Olha, Abraão não tinha nenhum filho assim, só Ismael agora. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, Abrão, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Quando eu te disse aqui no início que é maravilhoso ler a Bíblia e nos vermos na Bíblia, é isso aqui, todas as nações, o Brasil, e cidades do mundo inteiro, Ipatinga, Ipirá, Deus pensou na gente, e Deus nos incluiu no número daqueles que são alvos e objeto da sua promessa, dessa aliança de salvação feita com Abraão, feita com Cristo, a aliança da graça, e que aqui é afirmada com Abraão: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis poderosos procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações. Tu peregrina hoje nessa terra, Abraão, mas essa terra será dada aos teus descendentes, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e a minha aliança estará na vossa carne, e a será aliança perpétua. O incircunciso, ou quem não for circuncidado, na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do meu povo. Será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Aqui o filho da promessa, Isaque. E sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos, diferença de 10 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Então Deus lhe respondeu:
de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele, com Isaque, e não com Ismael, a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei e falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Curioso é que os ismaelitas compraram José. E ao invés de levar para outro lugar, vender, dar sumiço, levou para o Egito e vendeu no Egito como escravo. Até nisso Deus usou os descendentes de Ismael, os descendentes de Abraão, para proteger José, que garantiu a segurança e o progresso dos hebreus no Egito, como veremos em um outro momento apropriado. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz desse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abrão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abrão seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos em casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, macho, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Abraão, com 99 anos de idade, também foi circuncidado em obediência a Deus. Hoje a circuncisão não faz sentido, porque era um rito sangrento, cruento, e todo rito que implicava em derramamento de sangue já foi cumprido por Cristo. Inclusive Cristo foi circuncidado ao 8º dia, mas foi batizado. O batismo hoje é esse selo da aliança de Deus conosco, da salvação e da purificação dos nossos pecados em Cristo Jesus. Como disse Paulo, a circuncisão agora é substituída pelo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, a gente vê com isto que mesmo com a esterilidade de Sara, não existem impossíveis para Deus. Maria perguntou ao anjo Gabriel: eu nunca tive relações com homem algum, como é que eu vou ficar grávida? E o anjo Gabriel disse: isso é obra de Deus, é um milagre de Deus, o Espírito Santo é quem vai gerar isso em teu ventre. Sim, é uma obra miraculosa de Deus. E o anjo Gabriel diz em Lucas 1,37: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E Jesus foi concebido sem um intercurso, sem uma relação de Maria com seu marido José. Foi um milagre de Deus. E Deus então fez uma promessa a Abraão e a cumpriu. Quando Abraão completou 100 anos de idade, ele pegou Isaque em seus braços e disse: aqui está o futuro, é nele que Deus cumprirá suas promessas. Ele creu. Isaque casou-se e deu à luz gêmeos, Jacó e Esaú. Deus escolheu Jacó, que teve 12 filhos, e desses 12 filhos, Deus escolheu Judá, que se tornou também um estado forte em Israel. E de Judá Deus escolheu uma família, Davi, a família de Davi, e disse que o reino de Davi seria eterno no seu descendente, não Salomão, mas o descendente de Davi, que era o descendente de Abraão, o descendente da mulher, aquele cujas origens são eternas, Cristo, o Filho do Deus vivo, filho de Davi, filho de Abraão, o descendente da mulher. Assim, meus irmãos, é interessante que Paulo, escrevendo aos Gálatas, explicando esse milagre de Deus, esse cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão, de abençoar as nações do mundo inteiro, através do seu descendente, em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Diz lá em Gálatas 3:8, que tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Deus anunciou a boa nova da salvação em Abraão.
Claro que olhando não para Abraão em si, para Jacó, para Isaac e Jacó, não, mas olhando para o futuro. O filho não imediato, mas imediato, sim, Cristo Jesus, que nasceu de Maria há 2000 anos atrás. E é interessante que Gálatas 3,16 diz: as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Queridos irmãos, Abraão creu em Deus. Abraão obedeceu irrestritamente a Deus, inclusive quando Deus submeteu Abraão a um teste, a uma prova, nisto ele foi aprovado. Quando Deus disse: dá-me o teu filho, teu único filho, aquele que foi gerado de Abraão e Sara, dá-me o teu filho em sacrifício. Naquela época era comum os cultos pagãos sacrificar seres humanos, seus filhos. E Abraão foi, ele até imaginava, então Deus está querendo o meu filho. Mas Deus não aceita sacrifícios humanos. O único sacrifício humano que Deus aceita e que é poderoso para remir-nos das nossas culpas é o sacrifício de Jesus Cristo. Mas Abraão foi lá no Monte Moriá, onde no futuro, nos dias de Salomão, foi erigido o templo de Salomão, no lugar onde Abraão ia sacrificar o seu filho em obediência a Deus. Mas quando chegou lá, Deus disse: basta, Abraão, já demonstraste que amas a Deus e que me obedece. E apareceu um cordeiro enganchado ali numa moita. E quando Abraão disse para Isaac, que lhe perguntou: cadê o sacrifício? O cordeiro, temos aqui o cutelo, o fogo, a lenha e o sacrifício. Disse Abraão: Deus proverá. E Deus providenciou. Basta, Abraão. E Abraão sacrificou aquele cordeiro e trouxe Isaac de volta para casa. Na mente de Abraão, Abraão tinha sacrificado Isaac, mas ele disse consigo: foi Deus quem me deu. Sara era estéril, não poderíamos ter este filho. E se Deus prometeu abençoar todas as nações por meu intermédio e da minha descendência, Deus é poderoso para, após sacrificá-lo, ressuscitá-lo. E na mente de Abraão, Isaac foi ressuscitado, porque ele cria que Deus tem o poder. Isso está registrado lá em Hebreus 11, de ressuscitar Isaac e levá-lo de volta para casa, para que as promessas de Deus se cumpram. Meus irmãos, Deus agradou-se imensamente de Abraão, e ele trouxe seu filho de volta para casa, e Abraão demonstrou o mais profundo amor por Deus, e viveu intensamente para a glória de Deus. Romanos 4,3 afirma que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Hoje todo que crê em Cristo também é justificado em Cristo Jesus. Todo que crê em Cristo é descendente de Abraão e é herdeiro segundo a promessa, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas ainda, 3, 28 e 29, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Vocês são reunidos num corpo, a igreja de Cristo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quantos aqui creem em Cristo? Eu creio que todos. Você é descendente de Abraão, é filho de Abraão na fé. Entende o que disse? Quando eu leio a Bíblia, eu me vejo na Bíblia, porque Deus me incluiu em Abraão, nos escolheu para a sua glória, para a salvação em Cristo Jesus. E todo que crê em Cristo vive neste mundo, como Abraão viveu em Canaã, como peregrinos, pela fé, com os olhos e o coração nas promessas de Deus, como está escrito em Hebreus, promessas essas que transcende a nossa aquisição de grandes conquistas materiais, talvez até da casa própria, do carro que você sonha. Talvez você nunca tenha esses planos de vida concretizados em sua vida, ou tenham, mas uma coisa é certa: o plano de Deus e a promessa de Deus
transcende a qualquer bênção transitória, temporal e material. Era assim que Abraão vivia. Ele não tomou posse da terra de imediato, só os seus descendentes no futuro. Mas Hebreus 11, 8 a 10 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É nisso que está o nosso coração. Paulo escreve aos Colossenses dizendo: pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Se nós já ressuscitamos com Cristo, se temos essa fé como Abraão tinha, não nas obras, não nas coisas transitórias, mas no Cristo eterno, olhemos com os olhos da fé, além do aqui e agora e do imediato. Olhemos as promessas. Cristo disse: eu voltarei e vos levarei para a casa do Pai. Essa promessa se cumprirá, e se você morrer e não assistir o céu se abrindo e Cristo voltando, tenha certeza, você verá, porque ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em Cristo não morre eternamente. Naquele dia, meus irmãos, não somente nós, mas Abraão, Isaque, Jacó, todos os servos de Deus do passado, do presente e do futuro, verão Cristo descendo da glória para plenificar aquilo que faz parte da promessa de Deus para nós, a nova cidade, a cidade que tem fundamento, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Ah, meus irmãos, por que precisamos conhecer a história de Abraão? Abraão é o pai da nação de Israel, da qual veio o Cristo, Deus encarnado, para salvar a todo que nele crê. E porque nós somos em Cristo Jesus, filhos da fé de Abraão, porque cremos, fazemos parte desse contingente imenso de muitas nações abençoadas por Deus, através da promessa que ele fez a Abraão, de que abençoaria as nações do mundo por meio de Abraão. E a pergunta para encerrar é: você já recebeu essa bênção? Você já acolheu no coração o amor dessa verdade? Essa promessa é realidade para a sua vida. Se é, bendito seja Deus. Fica firme na fé. Os nossos dias são difíceis, os tempos não são muito alentadores, talvez não haja grandes expectativas de melhoras no mundo. O mundo sempre vai de mal a pior, porque é da natureza humana. O ser humano é sempre mau, é egoísta. Entretanto, o povo de Deus não se desaponta, não se decepciona, porque nós cremos, meus amados, não na força do braço, mas em Deus, que é fiel em cumprir as suas promessas em Cristo. E Ele prometeu salvar-nos em Cristo, no descendente de Abraão, e todo aquele que nele crê não será confundido, não será envergonhado, não será decepcionado. Que triste, que frustrante, que decepcionante é viver a vida inteira sem reconhecer Cristo, sem conhecer essas verdades, sem saber das promessas de Deus, da concretização das promessas que Deus fez no passado em Cristo Jesus, e de realidades substanciais, realidades concretas que Deus cumpriu em Cristo a nosso favor, para o nosso benefício, para a nossa salvação. Firma a tua vida em Cristo e viva o hoje, não em torno do aqui e agora, mas olhando para o além. Ainda que as nossas cidades estejam tumultuadas, cheias de problemas, as pandemias e tudo mais, olhe para a cidade que tem fundamento e que jamais será abalada, cujo arquiteto e fundador é o próprio Deus.
É em Cristo que Ele nos dá o novo céu e a nova terra. É em Cristo que nós somos, queridos, abençoados com o privilégio de poder entrar e morar na casa do Pai, para onde Jesus nos levará quando Ele voltar ou quando partirmos para a eternidade. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus nos encha de encorajamento. Alimente o nosso coração e encha-nos de fé. Fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa esperança. E que vivamos não como pessoas carregadas de dúvidas ou de incertezas, mas tomados de convicção. E não tenhamos medo da vida e nem da morte e nem dos problemas. Como Abraão, prossigamos como peregrinos neste mundo, rumo à pátria celestial, para onde Cristo vai nos levar. Vamos orar? Coloque-se de pé, falemos com Deus. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, por essas verdades preciosas, por essas promessas inauditas que se cumpriram em Cristo e nos tornaste parte dessas realidades, dessas bênçãos que prometeste a Abraão, Isaque e Jacó, em Cristo Jesus, de abençoar as nações do mundo inteiro, ou pessoas de todas as nações no mundo inteiro, por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Bendito seja o Teu nome. Toca o coração dos que ouviram Tua palavra. Fala aos seus corações, Pai. E como chamaste Abraão, assim chama cada um, por meio da Tua santa palavra e no poder do Espírito Santo, chama-os a Cristo, Pai. Atrai-os irresistivelmente ao Teu Filho Jesus, para que creiam no Teu Filho, recebam o perdão dos seus pecados e desfrutem da gloriosa esperança inconfundível que é derramada pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Jesus. Oramos em nome de Jesus, te pedindo que abençoe esta igreja de Bom Jardim. Fortaleça o Teu povo, Pai. Os que aqui estão nesta nave do templo, os que estão em casa, que o Senhor os guarde, os livre do mal, Pai, e firma-os forte e inabalavelmente nas promessas de Tua palavra em Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus na face da terra hoje e por todo o sempre. Amém.